Vamos então dar continuidade à aula 1, realizando a parte 2, Programação de CLP, desenvolvimento do software para execução da partida do motor elétrico trifásico em regime estrela-triângulo. Inicialmente, vamos fazer a instalação do software A1. Eu já tenho aqui o arquivo que anteriormente foi feito o download. Você pode estar realizando o download, vamos permitir aqui, diretamente do site da Atos ou da Schneider. O software A1 é um software em português com licença gratuita. Então, vamos executar aqui a instalação. Clique em aceito. Ele vai especificar a pasta do programa. As três opções devem estar marcadas: o software Atos, o simulador e o Help. Instalar. Vamos aguardar a finalização da instalação. O software A1 é um software com muitos recursos, né, de licença gratuita, e é um excelente software com simulador, uma excelente ferramenta de programação. Ok, a instalação foi concluída, vamos fechar. Automaticamente ele já cria para nós um atalho na área de trabalho para execução do software. Então vamos executar o software. Essa é a tela de boas-vindas do software A1. Vamos fazer aqui uma descrição do que contém nessa tela. Nós temos aqui um menu na área interna do programa, que é um menu para abertura de novos projetos, ou seja, se eu for criar um novo projeto, né, eu aqui uso o atalho do novo projeto. O software A1 da Atos trabalha com a linha de CLP MPC, o MPC 4004 BF, o MPC 6006, o MPC 6006L e a Atos, a linha da Atos, o Expert da série BF. Ok. Cancela aqui, nós não vamos criar nenhum projeto novo por enquanto. Abrir um projeto, né, para o talho para a abertura de um projeto já existente. Cancela. O catálogo do hardware, a ajuda. Depois nós temos aqui as novidades, né, segundo o software apresenta, né, e a descrição da IEC. Ok. Em cima nós temos aqui um menu superior, né, de ferramentas para edição, ou seja, arquivo, abrir novo arquivo, sair do programa, um arquivo de edição, exibição. Normalmente você deve deixar marcado o gerenciador do projeto, mensagens e propriedades, né? As outras opções, no decorrer dos cursos, nós vamos estar vendo, né? A área de projetos, receber do CLP, as opções que não estão subscritas aqui, que não estão em negrito, só entram quando nós estamos trabalhando com o software. Então, conforme nós formos realizando o desenvolvimento, você vai ver que estas opções vão nos dando condições de ser usadas. Aqui nós temos ferramentas, né? As ferramentas do CLP para acertar as configurações, informações do CPU, o firewall do CPU, o slave do firewall, acertar data e hora, né? E assim as demais informações para comunicação. Por exemplo, se eu for fazer uma comunicação, se eu vou usar serial, se eu vou usar o TCP/IP, né? Ok. O que mais nós temos aqui na ajuda? Nós temos o catálogo do hardware diretamente dentro do software e depois nós temos a ajuda sobre a Atos A1, né, que descreve a licença, o acordo de licença, as informações técnicas e assim por diante. Ok. Agora que eu já tenho pleno conhecimento aqui, nós ainda temos aqui, por exemplo, o botão retornar, avançar, né? Nós temos aqui o botão para atualizar, parar o sistema e mostrar a página inicial. Bom, agora que nós já temos pleno conhecimento
da chave, do funcionamento da chave estrela triângulo que nós vimos na aula passada. Agora que nós já sabemos, né, já realizamos a instalação do software e já sabemos, temos algum conhecimento mínimo para a abertura do mesmo, vamos então iniciar a especificação do hardware para que nós possamos, né, estar realizando a nossa programação. Ok, como que eu vou especificar o hardware? Ou seja, que CLP eu vou utilizar? Ok, neste caso, nós vamos utilizar o CLP da linha, como nós já vimos, MPC, certo? O MPC 4004 ou o MPC 6006, né? O Expert é uma linha compacta. O Expert é uma linha de CLP com IHM incorporado. A linha MPC 6006 são módulos, já a linha mais nova. E a linha MPC 4004 da série BF já é um equipamento já mais antigo. Ok, vamos lá. Bom, inicialmente eu necessito saber quantas entradas e quantas saídas físicas eu necessito que o meu CLP tenha para poder determinar o hardware. Como nosso programa é um programa basicamente simples, nós não temos que ter uma configuração muito avançada de equipamento. Mas nós vamos estar utilizando aqui a linha MPC 6006. Então, se eu clicar em MPC 6006, vai abrir para mim os acessórios, os cartões analógicos, bastidores, os cabos de comunicação, o CPU, entradas e saídas digitais, fontes de alimentação, IHM, módulo de comunicação, módulo de temperatura e os módulos, né, as características dos módulos que permite troca quente ou não. Ok, vamos continuar. Então eu preciso especificar quantas saídas e quantas entradas físicas, ou seja, quantas portas de entrada o meu CLP o meu módulo tem que ter e quantas portas de saída o meu módulo tem que ter. Eu criei, ou melhor, vamos analisar inicialmente o projeto elétrico. A maneira mais fácil de você estar identificando as portas e entradas de um projeto que você precisa criar é analisando o projeto elétrico quando mesmo, no caso, já existe. Por quê? Porque no projeto elétrico, obrigatoriamente, você vai identificar esses componentes. Vamos aqui. Eu tenho um botão liga, né? Eu tenho um botão desliga, eu tenho um acionamento do térmico. Para mim, essas são portas físicas, ou seja, o meu painel que não vai ser controlado por um IHM, então necessita de um botão para realizar o acionamento. É uma entrada física, botão B1. Eu necessito de um botão para realizar o desligamento do sistema, para desligar o sistema. É outra entrada física. Vamos criar uma lista, então, para nós não nos perdermos, né? Olha lá, vamos lá. Então, entradas físicas, um botão liga e um botão desliga. Eu quero também acrescentar no meu programa um botão que permita o reset do sistema, da partida, sem desligar a mesma. Então eu vou acrescentar aqui um botão reset. Ok, eu tenho contatora C1, C2 e C3, que no nosso software vai estar como contatora K1, K2 e K3. Ok. Se eu tenho acionamento de 3 contatoras, eu quero que o software diga para mim se essas contatoras, apesar de ter recebido o sinal de acionamento da saída digital, elas realmente conectaram, elas fecharam o seu contato. Isso é tido como retorno de status. Então eu quero retorno de status da contatora K1, retorno de status da contatora K2 e retorno de status da contatora K3. Bom, nós temos aqui também a atuação do térmico. Eu quero que quando o térmico atuar, eu tenha uma entrada física no meu programa que me diga que o térmico atuou. Ok, então eu tenho lá uma entrada física
né, uma entrada digital que, quando fechar os contatos do relé térmico, vai mandar um sinal para o CLP dizendo que o térmico está atuado. Essas são as entradas. Então, no mínimo, eu necessito de 7 entradas físicas, né? Entradas digitais para a elaboração do meu programa. Ok, vamos então às saídas. Eu tenho contatora C1, contatora C2 e contatora C3, que foram mencionadas como contatora K1, K2 e K3. Então, eu tenho 3 portas de acionamento, no mínimo. Ok, eu tenho acionamento da K1, acionamento da K2 e acionamento da K3. Eu quero que o meu painel sinalize, tenha lá uma lâmpada que diga que o térmico está atuado. Olha aqui, sinalizador de térmico atuado. Eu vou ter uma lâmpada para o térmico atuado. Ok, eu quero que o meu painel indique para mim, tenha 3 lâmpadas que na falha de K1, K2 ou K3, cada um tenha lá a sua lâmpada distinta. Por exemplo, por algum motivo, embora K1 tenha recebido o sinal do CLP, ele não atuou. Então, eu vou ter lá um monitoramento do funcionamento da contatora K1. Então, eu vou ter falha na contatora K1. Ok, falha na contatora K2 e falha na contatora K3. Vamos continuar. Eu quero que o meu painel tenha uma saída que indique que o sistema está ligado. Eu vou ter lá um LED, né, uma lâmpada, que quando o sistema estiver ligado, essa lâmpada está acesa, ou seja, está indicando que o sistema está ligado, independente ou não dele estar em operação, mas ele está ligado. Ok, então eu identifiquei 7 entradas físicas e 8 saídas físicas. Eu criei aqui um arquivo para nos auxiliar, né, a entender melhor isso. O nosso módulo que nós vamos utilizar vamos verificar aqui, um módulo MP606L. Vamos verificar o módulo MP6. Olha aqui o desenho do módulo, né? As saídas, 8 saídas digitais e 8 entradas digitais, né? Vamos, especificações elétricas. Eu tenho a especificação da entrada, especificação da saída, especificação do hardware e especificação da programação. Vamos verificar que tipo de entrada é essa. Olha lá, eu tenho todas as informações necessárias com relação à tensão de entrada, tempo de varredura, tempo de comutação, isolação óptica. E eu tenho aqui a descrição se o meu cartão é tipo PNP ou NPN. Qual a diferença entre PNP e NPN? Na entrada tipo PNP, a comutação é executada quando um dispositivo externo fornece 24 volts de corrente contínua à entrada. Ok, vamos, né, verificar, vamos voltar aqui, ó, vamos ver no desenho. Essa é a especificação das entradas. Então, está saindo 24 volts da fonte auxiliar, passando pela chave e retornando à porta de acionamento. Então, o tipo PNP, a comutação é executada quando um dispositivo externo, ou no caso a fonte interna do CLP, fornece 24 volts à entrada digital. Se o meu cartão fosse 600605L, qual a diferença? Seria NPN. E no caso do NPN, qual a diferença do NPN para o PNP? Vamos verificar aqui, ó, as entradas digitais. Em vez do acionamento ser feito pelo positivo, o acionamento é feito pelo negativo, ou seja, sai o negativo, passa pela chave e retorna para a entrada digital. Da mesma forma, nós temos as configurações da saída. No caso da PNP, o acionamento é feito pelo sinal negativo. Olha, o comum usou 0 volts do 24 volts para alimentar as bobinas. E aí o acionamento é feito pelo sinal positivo da porta. Sai o 24 volts positivo da porta e comuta a carga. Ok, então eu já entendi o que é PNP e o que é NPN. No nosso caso, nós não temos, né,
tanta obrigação de usar um PNP ou um NPN, porque são acionamentos comuns, ou seja, não tem especificações, não são sensores, não vamos estar utilizando sensores nem do tipo PNP nem NPN. Ok, então nós temos aqui um arquivo que vai nos auxiliar a enxergar esse tipo de ligação. Aqui nós temos a representação da entrada digital, né? Um modo 600606, a entrada digital I1.1.1, temos aqui a saída auxiliar do 24 volts, a saída auxiliar do 0 volts. Então nós podemos verificar que o positivo sai, passa pelo contato normal aberto do botão liga e retorna para a entrada digital. Ok? Vamos pegar isso aqui e fazer com que o sinal fique padronizado. Está azul, vamos fazer com que ele fique vermelho. Ok? Olha aqui, o sinal positivo saiu, o positivo do 24 volts saiu, passou pela comutação da chave, o contato normal aberto do botão liga e retornou na entrada digital. Quando a chave fecha, eu tenho o acionamento da entrada digital. Então tenho acionamento do botão liga, acionamento do botão desliga, acionamento do botão reset. Da mesma forma, eu tenho o retorno de status. Olha lá, retorno de status, eu especifiquei aqui da contatora K1. Retorno de status da contatora K2 e retorno de status da contatora K3. Só que no caso do retorno de status e do relé térmico, são contatos NF, ou seja, a lógica é feita de maneira que ela está sempre recebendo o sinal. Quando ela para de receber o sinal, ela entende que houve uma falha no sistema, que houve um erro. Aqui nós temos a especificação das entradas digitais. Vamos verificar as saídas. Olha lá. Ok. No caso das saídas, o comum é feito pela porta negativa, do auxiliar. O auxiliar negativo faz o comum de acionamento. Por que RxK1? Relé auxiliar para acionamento da contatora K1. Normalmente, as portas do CLP nunca comutam ou acionam diretamente a carga. O que acontece? Aqui é a saída, a representação da saída do CLP. Olha lá, acionamento da contatora K1, porta digital K1.1.1. Ok. O acionamento sai, passa por um borne de fusível, no caso um fusível, um fusível de vidro de 2 amperes, aciona um relé auxiliar e o relé auxiliar que está trabalhando em extra baixa tensão, que seria os 24 volts da corrente contínua, vai realizar para mim o acionamento da contatora K1 que trabalha em 220 ou 110 volts de corrente alternada. Então, para manter a segurança do acionamento do sistema, para manter a segurança do CLP, normalmente a porta do CLP passa por um fusível. Deste fusível aciona um relé auxiliar de pequeno porte, normalmente 24 volts, e este relé auxiliar ou contator auxiliar faz o acionamento da contatora de carga em corrente alternada. Então, no caso desse módulo, o CLP MPC 600606, que é um PNP, o negativo alimenta o comum das bobinas e das lâmpadas de acionamento. E sai o positivo da porta de saída e faz a comutação da carga. Então nós temos aqui, olha lá, uma lâmpada para indicar que o térmico está atuado amarelo, 3 lâmpadas vermelhas para indicar que houve falha no K1, falha no K2, falha no K3 e uma lâmpada verde indicadora que o sistema
está ligado. Ok? Tudo bem especificado direitinho para que você possa ter um bom entendimento de como é feita a comutação da saída da porta do CLP, de como é feita a comutação da entrada da porta do CLP e de como é feita a comutação de corrente contínua através do relé auxiliar para corrente alternada da rede de alimentação que vai estar acionando as contadoras de carga. Ok? Se você tiver alguma dúvida, você manda para nós um e-mail no endereço ac.tec.automação@gmail.com e nós vamos estar auxiliando você a esclarecer, né, as suas dúvidas. Nós vamos estar encerrando esta segunda parte da aula 1 e na próxima aula nós vamos fazer a configuração do CLP e a instalação do software.